Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amiga, a paz do Senhor para todos. Estou aqui mais uma vez para ler a palavra de Deus juntamente com você. Vamos ver no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 15 e 16, onde tem como título: Ai dos que escondem os seus planos do Senhor. Ai dos que escondem os seus planos de Deus. Não adianta esconder nada de Deus, porque Deus vê todas as coisas. Amém? Mas antes da gente ler a palavra, deixa um joinha, compartilha esse vídeo com milhares de pessoas, né? Para o grupo do Zap Zap, do Facebook, o grupo da família, grupo da igreja, que é muita gente. Faça isso, porque você fazendo isso, você está evangelizando, você está levando também a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Você já vai ver a diferença na sua vida, né? Deus vai mudar a sua vida para a glória do seu nome e porque você está levando a palavra de Deus também para aqueles que necessitam. Amém? Diz assim a palavra de Deus, versículo 35. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem, né? Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, faz as coisas escondidas de Deus, acha que está fazendo, mas ninguém pode esconder nada de Deus. Que fazem as suas maldades na escuridão e dizem, né? Fazem as maldades escondidas, né, na escuridão, achando que Deus não está vendo. E dizem, ninguém pode ver. Né? Você faz as coisas erradas, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, e diz, ninguém pode ver, ninguém está vendo. Mas lembre de uma coisa, Deus está vendo. Olha o que diz aqui. Ninguém sabe o que estamos fazendo, né? Faz as coisas erradas, né? Os erros diante de Deus, né? Desobedece a Deus e diz, ninguém nos está vendo. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo nós. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo errado. Mas Deus está vendo. Deus está falando para você. Deus está vendo o que você está fazendo, viu? Por isso que as coisas estão dando errado para a sua vida. No momento que você pedir perdão, se arrepender, tudo vai fazer bem a você. As coisas que estão erradas vai dar certo, para a glória de Deus. E ele diz ainda, né? Vocês invertem as coisas, como se o barro valesse mais do que o oleiro. Vocês estão invertindo as coisas, achando que o barro vale mais do que o oleiro. Ou seja, achando que o barro vale mais do que quem fez o barro. É isso que Deus está falando para você nesta manhã. Ele diz ainda, o pote não vai dizer ao homem que fez, você não me fez, né? O pote não vai dizer ao homem que fez o pote, você não me fez. Então nós, eu e você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você é vaso, né? Você não é oleiro. Não foi você que se fez, foi Deus que fez você. Foi Deus que me fez. Então o pote não pode dizer ao oleiro quem foi que me fez. Louvado seja Deus. Você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro, você não sabe o que está fazendo. Uma vasilha não pode dizer ao oleiro, você não sabe o que está fazendo. Né? Olha o que diz aqui. Uma vasilha não dirá ao oleiro, você não sabe o que está fazendo. E muita gente tem feito, quer ensinar a Deus. Tem pessoas que querem ensinar os planos a Deus. Tem pessoas que querem entender mais do que Deus. E Deus nesta manhã fala com você. Obedeça, somente obedeça o que Deus falar. Tenha o temor a Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Não é querer saber mais do que Deus. Por isso que ele diz aí, o pote não vai dizer ao homem que fez, você não me fez. Você não pode dizer isso. Porque foi Deus que te fez, foi Deus que me fez, foi Deus que fez tudo que existe na terra. Criou o céu, criou a terra e tudo que neles existe. Então, uma vasilha não dirá ao oleiro, você não sabe o que está fazendo. Quantas pessoas, né, querem ensinar a Deus, querem orientar a Deus, querem administrar as coisas de Deus, mas foi Deus que fez todas as coisas. Por isso que você está sofrendo, por isso que você está, na verdade, arrasado, porque você quer dominar as coisas de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, somente obedeça as coisas de Deus, a palavra de Deus, obedeça os mandamentos de Deus, que você vai ver que a sua vida vai mudar. Amém e amém.